Pessoal, sábado, 23 de agosto de 2025, iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje eu vou falar do Bitcoin, da dominância do Bitcoin, do Ethereum no par BTC, da Solana, da Polkadot, da Virtual e da Pepe. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas que não são passadas aqui no YouTube, muito conteúdo exclusivo, temos live toda semana no Telegram, deixo o link de acesso na descrição do vídeo, junto com o link do meu contato pessoal do Telegram, caso tenha alguma dúvida, só entrar em contato, beleza? Bom, pessoal, Bitcoin, acredito que estamos chegando aí no momento pelo qual estamos aguardando há mais de ano, que é o momento de entrarmos com tudo no mercado. Acredito que está muito perto, tá? Estamos em um movimento final agora, que nós vamos formar. Acredito que o Bitcoin vai subir um pouco, tá, pessoal? Mas é para cair, tá? Para mim, queda. Queda forte, em breve. Vocês sabem que eu não sou de ficar em cima do muro. Tudo que eu tenho passado aí para vocês, praticamente a gente tem cravado todo o mercado aí. Passei muitas compras para vocês de fundo e muitas moedas. E acredito que as moedas vão renovar fundo mais uma vez. A grande maioria, tá, pessoal? E será a janela de oportunidade que vai mudar muitas vidas neste ciclo, certo? Bom, Bitcoin, seguinte, pessoal, o que tem que estar de olho? O que eu quero passar para vocês? O Bitcoin, ele está em um movimento, pessoal, chamado de Ending Diagonal. A palavra ending, vocês reparem na palavra ending. Isso aqui já quer dizer tudo, tá, pessoal? Nós estamos em um movimento de exaustão de mercado. Nós estamos numa diagonal de mercado. Um movimento de fim de movimento. Qual o movimento, boss? O movimento que vem deste fundo, lá dos 73 mil dólares, até o topo. Certo? Este movimento, eu tenho passado para vocês já há bastante tempo, que ele será corrigido, pessoal, essa pernada. Certo? E esta correção, para mim, vai ser a abertura do ciclo aí, pessoal. Por que isso? Depois eu vou passar a dominância, tá? Eu acredito que a dominância vai subir quando o Bitcoin corrigir. Certo? E vai dar uma porrada nas altcoins aí, uma grande queda. Então, quero passar para vocês aqui, pessoal. A gente vem subindo, ó. Vou passar para vocês, ó. A gente vem subindo desde lá de baixo. Certo? Desde este movimento aqui de reversão do fundo, daqui, certo? A gente vem fazendo uma onda diagonal, pessoal. Tem que ficar esperto o seguinte. Primeiro, já perdemos a cunha, tá, pessoal? A nossa diagonal já foi perdida, certo? Pode voltar acima? Pode. Inclusive, eu acredito que vai, tá, pessoal? Bitcoin, para mim, duas possíveis movimentações a partir de agora, tá? Eu tinha passado já há bastante tempo para vocês que provavelmente o Bitcoin deveria vir testar esta região aqui, lembra? Já há alguns vídeos atrás aí, que era a região do topo anterior, rompido, certo? Que era a região, esta região desse topo aqui, ó. E ele veio milimetricamente tocar a região, tá vendo? Testando o topo rompido, certo? Então agora o que eu espero, tá, pessoal, deste movimento? Para mim, tá, pessoal, ou provavelmente, tá,
o Bitcoin tem tudo para subir daí de onde está, certo? Subir, testar este bloco de ordem aqui em cima. Por que esse bloco de ordem? Este bloco, pessoal, a gente sabe, eu trouxe aqui para vocês um mapa de liquidez, ó. A gente sabe que tem muita liquidez a ser capturada nesta região. Região aqui dos 120 mil dólares, ó, pessoal. Tá vendo? Tem muita liquidez a ser pega acima. Se o Bitcoin vai corrigir, pessoal, e eu acredito que vai, eu acredito que ele pega a liquidez acima antes, certo? Então, ou ele vai vir aqui no 120, tocar essa região para corrigir, ou vai vir lá na região dos 128K, pessoal. Para mim, um dos dois, o Bitcoin vai pegar antes de derreter, certo? Isso aqui é o acumulado de liquidez de 15 dias da Binance, ok? Então, a gente vê que tem muita liquidez acima, o Bitcoin dificilmente deixa uma liquidez dessa parada quando o preço está próximo. Então, o seguinte, ó, pessoal. Ou o Bitcoin vai fazer, na minha visão, tá? Um movimento de captura aqui nessa região do 120K tocando esse OB para derreter. Ou ele vai capturar o topo histórico, pegando da liquidez aqui acima dos 125 mil dólares, podendo ir a 128, 130, para derreter. Certo? Para mim, duas movimentações, duas possibilidades a partir de agora. Mesmo que antes de subir aqui, ele ainda invente de vir fazer mais uma armadilha aqui embaixo, para ir subir, para voltar. Certo? Não importa se ele vai cair mais uma vez aqui na região de 112. A expectativa é que ele suba e depois caia forte aqui de cima, tá, pessoal? Um dos dois. Ou pega o topo ou para nesse bloco. Beleza? Se botarmos aqui no gráfico de 4 horas, o que a gente tem aqui, ó? O que a gente percebe? O Bitcoin ele corrige aqui, pessoal, em escadinha. Ele toca a região, ele pega, ele dá uma raspada de leve no fundo, ó. Ele pega uma liquidez aqui, pessoal, mas ainda tem liquidez abaixo, tá? Isso aqui ainda é considerado um fundo duplo. Certo? Porém, ele pega, ele dá uma raspada aqui, ó, e após essa captura que ele faz aqui, ele sobe e faz o quê? Faz um choque, uma mudança de característica, de caráter. Ele rompe o topo anterior, pessoal, tá? Gráfico de 4 horas. Certo? Após o choque, o que ele faz? Ele volta em escadinha, fechar um Fairley Gap, que ele deixou aberto durante essa alta. Uma ineficiência, pessoal, uma falha de mercado, um buraco. O mercado, isso eu já falei em vídeos anteriores, para quem é novo no canal, o mercado, ele é eficiente, tá, pessoal? O mercado é como se fosse uma calculadora gigante. Ele é um princípio do mercado, tá, pessoal? O princípio da eficiência. O mercado é eficiente, ele não é ineficiente. Então, por isso que ele tende, sempre que ele deixa essas falhas, tá vendo que ele sobe reto, sem negociação nenhuma nesta região, deixando esse buraco aqui, ele tende a voltar a fechar pelo menos os 50% para ter negociação nessa região e aí dar continuidade, entende? Isso aqui a gente chama de Fair Value Gap, ou seja, um FVG, são as iniciais, certo? Então, tendo isso em mente, essa região aqui é um bom ponto, tá, pessoal, para quem quer fazer aí um trade curto, trade rápido, para levar o Bitcoin acima, quem sabe aqui da região de 120 ou mais acima ainda, tá, pessoal? Trade curto para realizar lucros aqui, porque depois, sim, expectativa de queda forte no mercado cripto, principalmente. Então, Bitcoin, para mim, no 4 horas, ele está habilitado aí já a subir, já está subindo, tá, pessoal?
daí da onde ele está, ele pode vir um pouco mais abaixo? Pode, para daí subir? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode até vir de novo que renovar fundo, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Acho mais difícil, tá? Porque ele fez um choque, ele fez uma quebra, ele já fez uma captura abaixo. Então, Bitcoin para mim alta aí, de curto prazo, tá? Deixando bem claro, para depois voltarmos bem abaixo. Certo? Se o Bitcoin renovar topo, isso eu passei hoje em vídeo lá na área dos membros, vou passar aqui para vocês também. Se o Bitcoin renovar esse topo, pessoal, fizer essa segunda hipótese que eu passei para depois voltar a derreter, nós teremos formado aqui uma distribuição de Wyckoff. Bem desenhadinho, tá? Vou desenhar para vocês aqui, ó. Uma distribuição bonita de Wyckoff. Ele já voltou para dentro do caixote, já fez um teste, ó. Tem tudo para subir, tá, pessoal? Aqui nós temos preliminar supply, ou tivemos, né, preliminar supply. Aqui a gente teve a gente considera um buying climax. Aqui a gente considera um AR. Aqui a gente considera um SOW, a fase B, ou um MSOW, certo? Aqui a gente vai botar como um uptrust. Se ele fizer essa captura do topo, se ele subir e capturar o topo, ele estará fazendo o TAD, certo? E aí sim vem o tombo. Se ele capturar o uptrust. Aí a tendência é que ele capture, volte para dentro do caixote e aqui ele derreta, tá, pessoal? Queda. E tudo isso aqui, uma distribuição de Wyckoff muito bem desenhada. Isso na hipótese de ele ir mais acima, tá, pessoal? Ir até o 128, 130, aquela região. Porque ele pode simplesmente parar nesse bloco que eu falei aqui, ó. Certo? E derreter. Vocês estão vendo que isso aqui é um caixote, né? Ele pode vir aqui na área central do caixote aqui, ameaçar que vai subir, voltar, derreter. Certo? Então, eu ficaria de olho, e estou, né, de olho nessas movimentações. Para o BTC, para mim, alta de curto prazo. Talvez as altcoins dê mais um pumpzinho aí. E depois vai vir o drama, tá, pessoal? Dessa vez o drama vem. Drama, obviamente, para quem está preso em topo e não tem caixa. Nós lá no grupo de membros estamos há muito tempo aí. Já pegamos todas essas alt-season que o pessoal prega que teve. Umas 4 alt-season desde o ano passado. A gente capturou todas e compramos fundo, vendemos topo. Realizamos muitos lucros. Montamos muito caixa, a gente está exposto em algumas altcoins. Claro que a gente está dentro do mercado, a gente não é louco de estar 100% fora do mercado, mas a gente tem uma gestão que a gente trabalha dentro do nosso grupo de membros. A gente está com uma quantia exposta no mercado, mas a gente tem bastante caixa, tá, para essa oportunidade que a gente está aguardando. Então, quando o Bitcoin fizer essa correção, tá, pessoal, seja daqui, o que se espera? Que ele dê início na correção de toda essa pernada impulsiva, que é deste fundo até este topo, onde for o topo, certo? Então, eu acredito, tá, pessoal, tem muita liquidez na região dos 95 mil dólares, certo? Que é a região desse cluster aqui, ó, de negociação, esse quadradinho aí, tá vendo? E a gente sabe que nós temos um Fair Value Gap, um FVG, na região dos 92 mil dólares. 92 mil dólares, certo? Essa região aí. Então, seria aqui, né? 92 mil dólares. Então, para mim, tá, pessoal, o Bitcoin, se nós botarmos uma FIBA aqui, ó, pegarmos toda essa pernada, supor que ele não captura o topo, o uptrust, tá? Então, ali foi o topo. Vamos passar para o lado aqui, ó. Nós temos toda essa região aí,
que o preço deve vir, tá? Buscar. Então vocês já se preparem, porque a queda não vai ser fraca, tá, pessoal? Para as altcoins, principalmente. Eu ficaria de olho, tá? Região de manipulação aqui. Isso aqui o varejo cai em cima, pessoal. Cai em cima, é aqui que o varejo vai comprar, tá? Região dos 96 mil dólares aí até essa região aí dos... Eu pegaria desse cluster aqui, tá? Essa região aqui, ó. Ficaria de olho nessa região dos 96.500 até a região dos 92,90, tá, pessoal? Toda essa região aqui, ó. Eu ficaria de olho para compras. Certo? Aqui, para mim, vão ser as melhores compras desse ciclo aí, em altcoins, principalmente. Beleza? Quem tiver caixa, quem pegar esse movimento aí, vai pegar o fundo, pessoal. Já vou dar a letra aí no YouTube aberto para vocês. Depois veremos as movimentações que serão feitas. Então, para o BTC, para mim é isso. Certo? Queda à vista, queda forte. Antes dessa queda, uma alta, tá? Mas é para baixo. Certo? Vamos dar uma olhadinha na dominância do Bitcoin. A dominância, pessoal, isso que eu quero falar com vocês. Ó. Dominância é o seguinte. Dominância, para quem nos acompanha há bastante tempo, a gente cravou a região aí do topo. Tinha passado 3 possibilidades, que era este FVG que ela cravou aqui, tocou. Temos um FVG um pouquinho mais acima aqui, que poderia ser outra possibilidade. E a última, caso fosse, era o bloco lá do topo. Certo? Acontece que o Bitcoin tocou na primeira região e já derreteu. Então, cravadinho aí, tudo certo. Para mim, ele não volta mais lá em cima, tá, pessoal? O que eu quero passar para vocês é que o Bitcoin está chegando numa região bem importante, o Bitcoin. A dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin, para quem não sabe, é o capital indo para o Bitcoin, quando está subindo a dominância, e o capital saindo do Bitcoin, quando está caindo, certo? Provavelmente saindo do Bitcoin e indo para as altcoins. Beleza? Por isso que as altcoins estão ganhando valor por enquanto, ó, porque a dominância vem caindo, certo? Porém, acredito que estamos muito perto de um repique, tá, pessoal? Tomem cuidado. Nós estamos chegando numa região bem importante da dominância aqui. Para mim, teremos um repique bom aí, pessoal. Possivelmente até esse bloco aqui em cima. E o detalhe, tá? O detalhe é que, como a gente está esperando, eu estou no aguardo de uma correção do BTC forte. Essa correção pode acontecer, tá, pessoal? E está com tudo para acontecer quando a dominância der o repique. O que isso significa? Que o Bitcoin caindo e a dominância subindo, as altcoins vão tomar forte, pessoal. Mas vão tomar valendo. Eu não me lembro quantos vídeos eu falo aí, 50% de queda nas altcoins. Isso é fácil, pessoal. O primeiro empurrãozinho já cai 30% num dia, as altcoins, 25%. Aí quando cair 25%, o pessoal já começou, opa, já foi 25%, então agora pode cair 50%. Só falta mais 25%. É só ter o primeiro empurrão. Aí, quem não acredita dessa queda, já começa a acreditar. Então, alerta, tá, para vocês, pessoal. A dominância não vai cair reto, nada cai reto, certo? Tende a ter um repique aí. Um bom repique. E se o Bitcoin confirmar o movimento de correção durante essa alta aqui, esse repique, aí nós vamos cravar mais uma, pessoal. Mais uma cravada aí, de novo, no mercado. Vamos comprar o fundo das altcoins, vai ser a coisa mais linda do mundo. Porque daí, pessoal, depois desse repique e dessa queda, acredito que aí vai vir a verdadeira alt-season. Certo? Por mais que a dominância ainda possa lateralizar um tempo, para mim vai vir a verdadeira alt-season, tá, pessoal? Todo mundo acha que já teve alt-season aí, esperem até ver a verdadeira. Aí vão ver o que é paulada para cima. Aí vai ser moeda fazendo 10x, 20x, 30x. Coisa mais linda. Vai ser essa altinha de água de salsicha aí. Beleza? Então,
dominância é isso. Vamos ver o Ethereum. O Ethereum, pessoal, já passei aí no vídeo anterior para vocês. Não mudou nada, nada. A diferença é que ele veio é que ele já fez uma raspinha, ó. Fez um sweep no topo aqui, ó. Pegou a liquidez, tá vendo? Fez uma raspinha de leve. Pode subir um pouco mais? Pode. Tem problema. O importante, pessoal, é ele fechar. Ele já no semanal ele já fechou, tá, pessoal? Ele já fez um boss aqui, ó. Que é um break of structure, tá vendo? Já quebrou a estrutura. Certo? Então, o que a gente espera, pessoal? Que o Ethereum corrija. Ele tocou lá o bloco de ordem do topo, que há muito tempo eu falava. Eu postei aí, eu acho que é o vídeo, antepenúltimo vídeo, ou penúltimo vídeo, postei uma análise que eu fiz do Ethereum em março de 2025, quando o Ethereum estava nesta região. Nesta região aqui estava o Ethereum, eu acho. Eu falei que ele deveria vir abaixo, deveria tocar essa região aqui, deveria ter uma reação. E aí quem matou o Ethereum iria se arrepender, porque o Ethereum deveria subir forte. Tá aí, pessoal, cravado o movimento, cravamos mais uma, certo? Falei para vocês que aqui embaixo, pessoal, ia dizer que o Ethereum perdeu valor, que era uma porcaria, e quando estivesse aqui no topo, todo mundo ia achar o Ethereum lindo, ia começar a postar que está comprando, postar nas redes sociais que é para comprar, os youtubers falando que é compra. Inclusive eu vi um youtuber famoso aí, que eu achei um absurdo, falando que aqui, que ele encheu a mão de Ethereum aqui, porque aqui era o fundo do Ethereum. Eu não sei como que aqui é o fundo do Ethereum, tá, pessoal? O fundo do Ethereum é onde eu passei a call de compra. Onde que eu passei a call de compra aqui no YouTube para vocês? Tá gravado aí, vocês sabem. Ó, 1.650. Passei a call de compra aqui, ó, pessoal, nessa região aqui, ó. Isso é fundo. Tá vendo? E eu avisei, pessoal, tomem cuidado, o pessoal matou o Ethereum. Quando ele subir, vai subir forte. Aí, agora não adianta querer comprar Ethereum, né? Tem que ter comprado lá embaixo. Agora, o que eu acredito? Que o Ethereum pode corrigir? Sim, tá, pessoal? Pode. A gente espera aí uma boa correção no Ethereum. Ele pode vir aqui em 13.200, essa região fechar essa falha que temos aqui, ó, no semanal. Tem uma falha no mensal, na mesma região. É um FVG mensal também aqui. Pode ser que ele volte aqui para subir, pagar os alvos da estrutura? Pode. Está lá no 7.800, 6.100. Pode ser que ele volte mais embaixo ainda aqui. Temos um order block aqui pelo gráfico mensal, muito bem desenhado. Ó, muito bem desenhado. Pode ser que ele venha nesse OB aqui, ó, para subir. Região dos $2.500 cravadinho. Certo? Então são dois bons pontos aí que eu ficaria de olho para, quem sabe, um DCA, compra aqui, entende? Divide o capital, faz um preço médio. E a expectativa, sim, levar essas compras até a região dos $8.000, 7.800, 6.100, tá, pessoal? Primeiro alvo. Geralmente ele vai no segundo, tá, pessoal? Geralmente. Deve ir lá um número redondo aí, psicológico, $8.000. Pode comprar aqui em 2.500, carregar até $8.000, tá, pessoal? Isso aí dá uma bela de uma alta no Ethereum aí. Bela de uma alta, se ele vier aqui embaixo, ó. 200% de alta no Ethereum, certo? Então, quem comprou a call que eu passei aqui no YouTube lá em 1.650, ó, essa região já dá 400% de alta. Já duplica quase a alta. Então é isso, pessoal. Sendo que o Ethereum, como a gente sabe, é a segunda maior cripto do mercado, então é a maior cripto que a gente pode pegar pesado no Ethereum, tá? É mais seguro do que as outras altcoins, as demais. Ethereum é isso, pessoal. Ficaria de olho nesses pontos aí, 13.200, 2.500, tá? Claro que a gente tem que ver quando confirmar a correção, tá? Como vai cair, se vai cair de escadinha, se vai vir uma porrada forte, a gente tem que ir acompanhando. Mas, em princípio, já, sendo que o Ethereum está aqui em cima, eu estou de olho nesses dois alvos, tá? Por enquanto. Certo? Então, Ethereum é isso. Vou
passar o Ethereum contra o BTC. O Ethereum contra o BTC é se o Ethereum está ganhando valor contra o Bitcoin ou perdendo valor contra o Bitcoin, tá, pessoal? Eu passei para vocês aqui, ó, esse é o gráfico mensal do Ethereum, certo? Passei para vocês que o Ethereum deveria fazer esse choque aqui, ó, exatamente o que ele está fazendo. Tá? Esse choque aqui, pessoal, vai ser um anúncio da Alt-Season. Um marco que vai dizer, pessoal, a Alt-Season está chegando, certo? O que é o choque? O ativo vem caindo lá de cima, tá vendo? Só que ele vem caindo em ondas, né, pessoal? Ondas, tá vendo? O que a gente precisa para reverter uma queda? Que em algum momento se esgote a força vendedora e entre a força compradora, o suficiente para fazer um choque, superar o topo anterior. Aí, aqui é um marco inicial que diz, vou subir. Aí, claro que depois do choque tende a ter uma correção, corrigir a pernada de alta feita, para dar início o novo caráter. Entende? Estava num caráter de queda, e agora entra em um caráter de alta. Isso é choque. O que é choque? É a abreviação de Change of Character, que é aí. Isso aqui a gente chama de choque. Por que mudança de caráter? Por causa disso que eu estava falando. Estava num caráter de queda. Quando faz o choque, ele está avisando que o caráter mudou para alta. Então, ele começa com um caráter de alta. Entende? Então, exatamente isso que o Ethereum está fazendo aqui. Tá vendo? Está rompendo o topo anterior pelo gráfico mensal. Quando que ele fez isso antes? Aqui, ele fez um choque mensal aqui em cima, só que esse choque foi para queda, pessoal. Entende? Ele está subindo em ondas, ó, e aqui ele perde esse fundo, ó, perde esse fundo. Fecha abaixo, faz uma quebra. Então aqui ele está avisando que vai cair. Aí o que ele faz? Como eu disse antes, ele tende a voltar, corrigir a pernada anterior e aí se atirar. Então agora, nós possivelmente e provavelmente ele vai fechar o mensal acima, tá, pessoal? Muito difícil não. Fechando o mensal acima aqui, ele faz uma quebra, certo? Faz a quebra e aí a gente espera que ele volte a corrigir essa pernada. A gente tem que ver como será essa correção para dar continuidade. E aí aqui começa o Alt-Season. O Ethereum só vai ganhar valor, as altcoins vão ganhar valor perante o Bitcoin, entende? Então, inicialmente eu estou de olho aqui. Assim, agora ele nem fez o choque ainda, tá, pessoal? Mas a correção que eu ficaria de olho é esses pontos aqui embaixo, que são duas pós, ponto de interesse, tá, pessoal? Duas pós que a gente tem aqui embaixo. Que é este buraco aqui embaixo, que é um Fair Value Gap, FVG, essa falha. E temos esse Order Block, que é um bloco de ordem, tá? Deve ter muita ordem aqui dentro dessa região, nas altcoins, né? No Ethereum, principalmente. No Ethereum, que é o Ethereum contra o Bitcoin, que é para pegar impulsão e subir, certo? Então, fiquem de olho aí. Se o Ethereum voltar aqui embaixo, vocês já estão vendo, né? Uma grande queda nas altcoins. Muito provavelmente, tá? Para depois darmos start na nossa pernada de alta e a verdadeira alt-season, pessoal. Então, Ethereum contra Bitcoin é isso, tá? Muito bom sinal. Esse choque aqui estava para vir. No semanal ele já tinha, tá? O gráfico semanal ele já tinha feito um choque aqui. Mas a gente precisava do mensal, tá, pessoal? Não é bom ter uma divergência entre o semanal e o mensal. Aí no semanal teria um choque, no mensal não teria. E aí qual que pesa mais? A gente tem que confiar mais sempre no maior tempo gráfico. Ou no caso seria o mensal, tá, pessoal? Tenderia a ser uma armadilha do semanal, entende? Agora, como o mensal também está fazendo choque,
aí a coisa fica bonita. É out-season decretada, certo? Vamos dar uma olhada na Solana. A Solana eu já trouxe para vocês análises aqui. Pessoal, certamente, até no grupo de membros lá, o pessoal brinca, falando que difícil a Solana fazer esse movimento e se fizer eu vou ganhar um beijo e tudo mais, e por aí vai, aquelas brincadeiras. Então a gente espera, né, pessoal, que a Solana volte aqui na região dos abaixo de $80 antes de subir, tá? Eu já passei para vocês que aqui nós temos uma estrutura de Wyckoff de distribuição muito bem desenhada. Que Solana, para mim, tá armada para queda, tá? Armada para queda, ela tem um fair value gap aqui, ó, tá vendo? Ó. Temos um FVG aqui, essa falha aqui, ó. Ela pode até vir um pouco mais acima, tá? Mas para mim tá armada para cair, tá, pessoal? Junto com o Bitcoin, vai ter esse movimento aí. Então tomem cuidado, certo? Ela já deixou liquidez armada aqui embaixo, ó, esse equal lows, que são os fundos alinhados. Aqui embaixo tem liquidez, certo? Então a Solana ela pode, pelo menos aqui, tá, pessoal? Para mim ela volta. Tocar a base desse caixote aqui, ó. Tô vendo que isso aqui é um caixote de Wyckoff, né? Pelo menos tocar a base aqui para aí sim a gente subir para romper esse topo aqui, certo? Então Solana, eu não compraria Solana agora nem a pau, eu compraria Solana no mínimo em $120 aqui, 117, essa região 116, mas o principal seria aqui embaixo, tá? Aqui ela limparia a liquidez, pessoal, ela pegaria esse fundo aqui, ó, toda essa liquidez tem esses fundos, tocaria essa POI que temos abaixo, logo abaixo da onde está a liquidez, né? O pessoal deixa a liquidez sempre na pior região, né? Isso que é o incrível, dentro de uma POI. Então tem tudo para a Solana vir pegar aqui, tocar essa POI, liquidar galera aqui que está nesses fundos aqui, principalmente a galera dos futuros, e aí subir, fazendo uma quebra deste topo. E aí, como alvo de estrutura, o que a gente tem? A gente tem $420, o último alvo, e o primeiro $329, tá, pessoal? Que é alvo dessa pernada aqui, estrutural da Sol. Certo? A gente está trabalhando ainda dentro dessa pernada aqui, tá, pessoal? Então, assim, ó, Solana, o que ela deve pagar para nós é o seguinte: um pivô de alta, fazendo essa quebra aqui, ó, na macro, tá vendo? Quebra essa que ela ainda não conseguiu fazer, tá, pessoal? Porque aqui ela deixa só sombras, ó, sombra, pavio, ó, pavio não faz quebra, tá? Ela precisa fechar o candle acima dessa máxima aqui, ó. Ela não consegue. Então, por enquanto, ela não quebrou. E eu acho, tá? Eu acredito que Solana só vai quebrar isso aqui quando pegar liquidez abaixo. Aí ela sobe com tudo. A liquidez necessária para fazer a quebra. Que é aquele movimento padrão que eu sempre passo para vocês, tá? O que a gente espera antes de uma quebra válida? Ele captura a liquidez abaixo, sobe para quebrar a estrutura, fazendo a quebra. Onde tiver a estrutura aqui, claro. Entende? A gente precisa da captura de liquidez antes. Então, Solana é isso. Tá aí para vocês os pontos, tá? Que eu ficaria de olho, 120 até 120 e depois só lá em 78, 73, 75, essa região aí. Melhor ponto de compra em Sol, na minha visão. Beleza? Polkadot. Polkadot faz um tempo que eu não falo dela, né? Vou falar da Polkadot. Polkadot, para quem não sabe, é novo no canal, eu há muito tempo falo. Isso aí faz 2 anos atrás, se eu não me engano, que eu venho falando que a Polkadot viria a pegar os $3, tá? O pessoal me chamava de louco, duvidava. Por que eu dizia isso? Porque a Polkadot, quando ela deu o start na sua vida, vamos dizer assim, na vida da moeda, ela deixou essa grande falha aberta aqui embaixo, ó, um fair value gap, um FVG. E isso aqui tende no futuro a ser uma armadilha, pessoal. Ela sobe, deixa o FVG, faz toda a estrutura dela e na volta ela vem capturar.
Então, o que, que ela faz quando ela volta? Isso aqui, o que eu vi de gente falando que era suporte, eu falei para vocês um monte de vezes. Isso aqui não é suporte, pessoal. Isso aqui é uma liquidez sendo trabalhada. Por quê? Porque ela faz um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques. O pessoal começa a achar que isso aqui é um suporte, que está segurando o preço. Só que é exatamente o contrário. O ativo está trabalhando para fazer vocês acreditarem que é o suporte. E aí os stops de vocês, quando vocês compram, fica todos abaixo. Principalmente a galera dos futuros aí, o long. Aqui liquida todo mundo. Entende? Aí o que, que ela faz? Ela induz a galera numa alta. Induz a galera numa alta. E aí volta para capturar. Movimento que eu tento ensinar para vocês, já passei várias vezes aqui. Movimento de indução, que a gente chama de inducement. Nós temos nesta alta aqui. Aí todo mundo começou a gritar no YouTube de felicidade, começou o out-season. Aqui é uma out-season. Aqui também foi uma out-season. Tudo é out-season. E aí olha onde é que está o preço. Então, Polkadot veio e cravou exatamente a região que eu tinha passado. Certo? Eu tinha desenhado, esse desenho estava antes, esse desenho, pessoal, está aqui no grupo de membros. Eu desenhei do lado o movimento que ela deveria fazer quando ela estava aqui em cima, tá, pessoal? Essas regiões aí. E o pessoal não acreditou que ia voltar. Certo? Até aqui, eu acho que foi, nessa região, que eu desenhei o duplo. Acho que ela estava ali atrás, eu desenhei, ó. Isso aqui, ó. Olha aí o que ela fez, ó. Cravou o desenho. Esse desenho eu faço questão de deixar aqui do lado, só para lembrar os membros lá, principalmente quem não acreditava. Tá aí, desenhado o movimento. Ó, eu desenhei a liquidez, que era a liquidez, ela ia capturar, ela veio e capturou. Só que qual que é o detalhe agora em Polkadot, tá, pessoal? Isso aqui é o gráfico semanal, tá? Na tela. O tempo gráfico sempre está aqui, tá, pessoal? Quando quiserem olhar. Sempre está aqui, ó. Gráfico semanal, 1S. Tá vendo? 1M é um mês, um gráfico mensal. 1D é um dia, gráfico diário. Entende? Então, Polkadot tem um detalhe, tá, pessoal? Isso aqui é o gráfico da Binance, o USDT, certo? Se nós pegarmos DOT no par USD, a gente vai ver, pessoal, ó, até botei o valor do alvo aí de presente para vocês na tela. A gente vai ver que o FVG é maior, pessoal. É maior e tem mais espaço para ela cair. Isso aqui é o histórico inteiro da vida da DOT. De todas as corretoras unidas, tá, pessoal? Então aqui nós temos uma falha, ó, tá vendo? Que ainda não foi fechada. Então fiquem de olho nesse alvo aí, pessoal. Eu tinha passado o alvo dos $3, cravou. 2,6 para $3 não vai mudar a vida de ninguém. Lá no nosso grupo de membros, tem membros que compraram em 3, estão muito bem comprados. Só segurar a partir de agora. Certo? O Polkadot pode voltar aqui abaixo, fechar? Pode. Tem tudo para voltar ainda aqui e daí subir forte. Na verdadeira out-season, tá, pessoal? Então, só deixar esse alerta para vocês, tá? Então, vindo aqui abaixo, aí a gente espera que tenha a gente sabe que não tem toque nenhum aqui por enquanto, ó, tá vendo? Ó, topos, fundos, tá vendo? Então a gente precisa, tá? Ela pode vir pegar aqui esse fundo aqui, capturar ele e aí fazer um choque aqui, mudando o caráter aqui, ó. Que é o que eu expliquei antes lá no Ethereum contra o Bitcoin. Faz o choque, aí volta, indicando que vai começar a subir. Certo? Então, Polkadot, pontos que eu ficaria de olho para vender Polkadot. Quem comprou aí, vem comprando nesses fundos aqui, fazendo DCA. Primeiro, eu ficaria de olho nesses 2 pontos aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, ó. Eu vou voltar pro gráfico da Binance, tá? Para ver isso aqui já tá meio pronto lá, melhor. DOT, né? DOT.
ficaria de olho nesses 3 pontos aí, tá, pessoal? Mas, claro, eu acredito que ela vem aqui em cima, tá? Pelo menos. Mas o primeiro ponto já a ficar esperto é aqui, porque nesse FVG aqui, ó, porque a gente já tem uma liquidez alinhada aqui em cima, tá vendo? Isso aqui é um topo duplo, ó, pessoal, alinhado. Tem liquidez acima. E temos essa POI logo acima. Logo acima temos essa POI, esse FVG. Então tem tudo para aqui, nessa região, ela tocar aqui quando subir, tá? E dar uma corrigida, possivelmente para, quem sabe, continuar. Mas fiquem de olho nesse ponto aí que pode ser interessante para realizar lucro, certo? Mas acredito que o Polkadot chegue, tá? Consiga chegar nesses topos aqui tranquilamente, aqui dos $22, tá, pessoal? Então, o sujeito aqui compra em $3, tá? Investidor, $3, vamos supor aqui. Já comprou em $3 e leva lá em cima, nos $22, 600% de lucro numa paulada. Beleza? E isso é out-season, tá, pessoal? Aí sim nós estamos em out-season, não é esses voos de galinha aqui que vocês dizem. Os youtubers dizem, né? Os youtubers dizem que out-season é 2 out-season fake aqui, ó. Primeira e a segunda. Isso aqui não é out-season, tá? Isso aqui é manipulação. Estão confundindo out-season com manipulação de mercado. Então, Polkadot, esses alvos eu ficaria de olho, tá, pessoal? Onde que Polkadot poderia ir numa out-season forte, o máximo da estrutura dela, que a estrutura dela indica. A estrutura da Polkadot é isso aqui, tá, pessoal? É essa alta aqui que a gente teve lá em 2021, certo? Então a gente pegaria o fundo dela, esse fundo aqui até o topo, certo? Calcularíamos a estrutura aqui, tá lá em cima, $88. Então pensem no lucro que vocês podem ter aí investindo em Polkadot, tá, pessoal? Vai ir lá nos $88? Não sei. A estrutura dela permite que ela vá. Permite. Agora pode ser que ela suba até aqui em cima e enrole aqui, seja o topo, entre $22, $20. Só o tempo vai nos dizer. Agora pensa se o investidor, tá, compra Polkadot aqui em 13 e leva lá nos 88. 27 vezes do capital. Tá entendendo? Bem-vindos ao out-season. Isso é uma out-season. Certo? Então, Polkadot é isso, pessoal. Fiquem de olho ali nessas movimentações mais próximas, tá? Primeiramente, que $12, ó. Primeiro, olhem para os $12. Compras nessa região, ela tá dentro de um caixote aqui, tá vendo? Ó? A expectativa é que ela fure o caixote para baixo para ir subir. Certo? Então, primeiro ponto aí, $12. Aí a gente tem que ver como ela vai chegar aqui, o que estará acontecendo com o Bitcoin, por aí vai, para ver se é um ponto interessante para realizar lucros, ou se só segurar, esperar ir mais acima, e a gente tem que ver. Certo? Lá no grupo de membros a gente sempre vai estar em cima, sempre vou estar passando aí atualizações em tempo real, avisos de quando sair fora da moeda, de quando entrar. Então vale muito a pena você estar dentro do nosso grupo de membros. Vamos ver a próxima moeda, é a Virtual. A Virtual. Virtual é o seguinte, ó, pessoal. Ela teve uma baita de uma puxada de alta aí, boa puxada, bonita, essa puxada de alta. E agora ela está mitigando, tá? Essa estrutura dela é muito nova, tá? Uma moeda muito nova. Então a gente não tem nada muito concreto para se apoiar nessa moeda, certo? Porém, tem alguns detalhes muito bons que ela realizou aqui, que é um choque. Nós temos um choque semanal aqui. Semanal, tá, pessoal? O gráfico mensal, não temos. Não, a gente tem no gráfico mensal aqui só um sweep de liquidez aqui em cima, ó, tá vendo? Ó. Ó. Gráfico mensal, ela sobe lá em cima, não faz a quebra, ela não fecha a candle acima, faz um sweep e volta. Quando tem esse tipo de movimento, eu vou alertar você sobre o perigo, tá, pessoal? Num gráfico mensal, principalmente, a expectativa é que essa moeda volte a pegar a liquidez abaixo. Onde que está a liquidez abaixo? Aqui, abaixo desse fundo.
certo? Faz o sweep acima, faz um sweep abaixo, e aí sim a gente pode ter uma expectativa de alta. Isso é o básico, tá? Porém, gráfico semanal, virtual. Porém, pessoal, no gráfico semanal, a gente tem um choque e ela tá caindo meio de escadinha aqui e nós temos um fair value gap aqui, tá? Então pode ser, tá, pessoal, que essa moeda caia aqui embaixo. Isso aqui dá quanto de queda? Vamos ver aqui. Mesmo que ela suba um pouquinho antes, tá? Suponhamos que ela caia daí de onde tá. 36% de queda, tá, pessoal? Pode ser, tá, que ela se apoie nesse FVG, feche ele, essa apoie e suba. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é interessante nessa moeda é um DCA, tá, pessoal? Uma compra aqui e outra compra só lá embaixo. Por que lá embaixo? Porque lá embaixo que mora o perigo. Acabei de passar para vocês. Lá em cima, no gráfico mensal, ela fez um sweep de liquidez nessa região e a tendência é que ela venha pegar liquidez nesse fundo. Então ela pode vir aqui e até ameaçar dar um repique aqui, ó, induzir a galera a ir lá embaixo. E daqui de baixo, sim, ela explodir. Certo? Aqui nós temos liquidez alinhada, ó, todos esses fundos alinhados, é liquidez armada embaixo desses fundos, certo? E nós temos uma POI, um ponto de interesse, que é uma falha a ser fechada aqui, um FVG, semanal. Então, tem tudo para ela vir aqui raspar essa liquidez, fechar o FVG e aí explodir. Certo? Ah, eu gosto do projeto, eu gosto da Virtual, eu quero comprar. Eu faria isso, compraria um DCA. Aqui, caso ela segure aqui e suba, pode subir bastante, tá? Não tem como saber agora se ela vai segurar aqui de fato. Então, para evitar que ela faça isso, eu fique de fora, eu compraria aqui um pouco, na região de 83 centavos, tá? 83 centavos, 84 centavos, 85 centavos, essa região, sempre uma região. E depois só terminaria de comprar lá nos 23 centavos, tá, pessoal? Só lá embaixo. E aí, essas compras são para expectativa de levar ela pelo menos até o topo, tá? Esse bloco aqui. Então você tem que saber para que você está comprando. Para levar até aonde? Para levar pelo menos até a região dos 4 dólares aí. Certo? Isso aqui dá uma baita alta. Se comprar aqui e ela inventa de vir aqui, dá 400% do FVG. Se ela vai lá de baixo, 16 vezes, 1.600%. Bem-vindos ao alt-season. Isso é uma alt-season. Assimetria. Entende? Então, virtual é isso. Ficaria de olho nesses dois pontos. A PEP, pessoal, eu vou falar da PEP só para dar um exemplo para vocês na virtual. Tá? Vou passar a PEP aqui rapidinho. Ó. Vocês estão vendo que na virtual tem esses fundos alinhados aqui. Tá? É o mesmo movimento que eu passei lá no grupo de membros da PEP em dezembro. Tá aqui, ó. Eu trouxe até o print para vocês. Ó, em dezembro 8 de dezembro de 2024, tá, pessoal? Análise que eu passei da PEP no grupo de membros, eu trouxe o print aqui, ó. Vou deixar do lado aqui. Olha onde estava a PEP, pessoal. Ó, estava aqui. Ou seja, estava aqui. E olha o que eu desenhei. Para mim, PEP vai derreter. E vai ir lá embaixo pegar aquela liquidez. Mesma liquidez que a Virtual tem, ó. Mesma, alinhada. Vai ir pegar cedo ou tarde, tá, pessoal? Fechar esse FVG, ela tende a fazer isso. E ninguém acreditou. Por quê? Porque é muita queda. Só que o que eu sempre digo, não importa o tamanho da queda, importa é onde está a liquidez. Isso que vai puxar o preço. Então, essa cravada aqui lá no grupo de membros, eu consegui proteger muita gente, tá, pessoal? Quando me perguntaram e pediram para analisar ela, estavam querendo comprar ela. Aqui. Olha, depois da minha análise aqui, a proteção que o investidor ganhou estando no grupo de membros. Uma queda de quanto aqui, ó?
ele se protegeu, ele não comprou, tá? 80% de queda. Deixa eu apagar isso aqui. 80% de queda. Então, essa é a vantagem de fazer parte do grupo de membros, tá, pessoal? Lá tem chat aberto, você pode pedir análise, a gente está sempre conversando. Você não ficará na mão quando precisar, certo? Então, ela ainda não veio a PEP aqui pegar o FVG, tá? Mas ela tá, ó, já tá deixando a liquidez alinhada aqui, tá, pessoal? Ó, até veio raspar aqui. A gente pode pegar aqui, tá? Tudo isso aqui liquidez, ó. Tá subindo de escadinha. Daqui um pouco ela faz um movimento que dá uma porrada, tá, pessoal? Isso aqui tende a ser fechado, tá? Tá aí o alvo na tela para quem quiser e quem se interessa pela PEP. Já de tabela já ganha análise da PEP aí, certo? E aqui sim pode ser um bom ponto para comprar PEP, tá, pessoal? E aí levar PEP lá para cima, tá? Talvez nesse OB aqui a gente tem que ver aí. Essa região aí do 0,4019, tá? Já é uma bela alta aí em PEP, ó. Se ela sobe daqui até lá, 500% de alta. Beleza? Então, PEP é isso. A Virtual, vocês podem ver que é o mesmo padrão da PEP, ó. Mesmo padrãozinho, mesmo tipo de armadilha lá embaixo, tá vendo? Então, por isso que eu digo para vocês, pode ser que ela venha aqui, tá, pessoal? Se for me perguntar, eu até falaria que o que eu mais acredito é que ela vai lá embaixo, tá? Mas só para garantir que eu não fique de fora, caso ela tenha um belo de um repique aqui, eu entraria um pouco aqui. Só que eu deixaria a caixa para comprar lá embaixo, caso ela vá lá. Faria um DCA, um preço médio, entende? 2 compras. Então, por hoje, nosso giro semanal do mercado é esse, tá, pessoal? Não vou ficar em cima do muro, para mim, vou passar para vocês a visão, queda no mercado, queda forte, depois dessa alta aí que nós vamos ter, tá? A gente tem aí até, quem sabe, até o Fed, mês que vem, para subir. Então, a gente pode subir. O Bitcoin pode ir até a região de 120 ali, talvez 128, e aí fazer aquelas 2 possíveis movimentações que eu passei para vocês, né? E aí depois, para mim, o mercado vai abaixo, tá? Então fica registrado no YouTube aí a minha análise. Vamos ver aí o que o mercado vai se movimentar durante a semana que vem. Fim de semana que vem estarei de volta passando a análise semanal aí do mercado, o que aconteceu, o que a gente pode esperar. Espero que todos tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixe seu like, inscreva-se no canal, pessoal, ajuda bastante o canal a chegar a mais pessoas, a ajudar mais pessoas de forma gratuita. Caso queira fazer parte do nosso grupo de membros, vale muito a pena, é muito barato e você só tem a ganhar, pessoal. Principalmente neste momento do mercado que nós estamos, que é agora que vai ser o momento de capturar uma grande movimentação, certo? Deixo o convite para vocês, serão todos muito bem recebidos. É um grupo do Telegram, tá, pessoal? Você carrega no seu celular aí, onde estiver, receberá análise dentro do próprio Telegram, aí, por vídeos, por gráficos, chat aberto, avisos em tempo real. Pessoal, hora de comprar. Pessoal, hora de vender. Tudo na mão. Beleza? Um ótimo final de semana a todos. Até semana que vem. Grande abraço. Fui.